que vocês já estavam familiarizados com o método que a gente está usando, né? Porque vinha desde o semestre passado. Mas, de qualquer forma, eu vou apresentar aqui rapidinho, de novo, o Google Classroom. Então, aqui em atividades, você já tem os cinco tópicos das 5 semanas de NR10. Então, a gente teve que enxugar a matéria, né? Vou dar uma olhada, Ari Nelson. A gente teve que enxugar nessas 5 semanas. E aí, então, eu já coloquei aqui os 5 tópicos. Então, quem quiser já ir dando uma olhada mais para frente, já tem os tópicos. Eu não coloquei ainda o material dos outros tópicos, até para não confundir vocês, para vocês saberem mais ou menos aonde a gente está. Então, como eu já dei essa disciplina semestre passada, então, assim, eu já tenho material, eu estou só revisando ele a cada semana, estou acrescentando as questões, tirando outras que eu não achei tão legais. Alguns vídeos eu estou fazendo novos, outros eu estou deixando mesmo os que já tinham. E aí, como base, a gente está usando a apostila. Então, toda semana eu coloco também a apostila. Aqui eu coloquei do tópico 1, que eram conceitos básicos de eletricidade. E aí, os conceitos básicos em eletricidade são aqueles condutores, isolantes, tensão, corrente e resistência. É mais uma revisão, né? Então, eu fiz um vídeo também com a revisão. Esse primeiro aqui eu que fiz. E aí, eu coloquei também um videozinho sobre NR10 especificamente, sobre algumas coisas específicas de NR10. Em relação a esse primeiro tópico, o que é que tem que ficar para vocês? Tem que ficar que os condutores são os materiais que conduzem, né? Coisas que vocês já sabem, na verdade. Os cabos, cobre, os metais em geral, eles conduzem a eletricidade porque eles têm elétrons livres. E os isolantes, eles no geral não conduzem eletricidade. Em alguns casos, se a gente submeter os isolantes a tensões muito altas, a gente quebra a rigidez dielétrica do isolante e eles acabam por conduzir a eletricidade. Então, dependendo do nível de tensão que a gente submeta a um isolante, ele pode acabar conduzindo a eletricidade também. Mas, no geral, ele não vai conduzir a eletricidade. O que mais? Que a gente tem duas formas de condução de eletricidade, né? Por elétrons livres, que é o que acontece nos condutores metálicos, ou por íons. E aí é isso que acontece em áreas molhadas. Então, na segurança com a eletricidade, uma preocupação muito grande com a gente é com áreas molhadas, né? Cozinha, banheiro, área de serviço. Por quê? Porque nessas áreas, como pode ter água ali embaixo, a gente pode ter a condução de eletricidade pelo chão. Então, tem um potencial de risco maior nessas áreas do que em áreas secas, certo? Que mais que é importante, assim, desses conceitos básicos? O modelo do corpo humano. Então, o corpo humano, quando a gente vai pensando no corpo humano levando um choque, o modelo vai ser uma resistência, tá? Pode ser uma impedância também, mas para o choque a gente considera só a resistência mesmo do corpo humano. E quanto menor for essa resistência do corpo humano, maior é a corrente que passa por ele. Então, maior vai ser o choque. E como é que vai ser essa resistência? Vai ser a resistência interna do caminho inteiro que a corrente vai fazer de dentro da pele, do ponto que eu estou tocando, né? Por exemplo, se eu tiver a mão em um potencial e o pé em outro potencial elétrico. Tipo, o pé no chão, que estaria no terra, e a mão eu peguei num condutor, diretamente numa fase. Eu vou ter uma resistência de dentro da minha pele da mão até dentro da pele do pé, certo? E essa é a resistência interna e ela é bem baixa. Por quê? Porque nosso corpo tem muita água, né? 70% do nosso corpo, em média, dependendo da idade, quando é mais velho é menos água, quando é mais jovem é mais água, mas em média 70% vai ser água. Então, se tem muita água dentro do corpo e tem muitos íons passando também, o nosso corpo, ele conduz bastante eletricidade através desses íons. Então, a resistência interna é bem baixa. Tanto que nos modelos da mão até o pé, a média é entre 400 e 600 ohms, que é uma resistência bem baixa.
Mas aí, se vocês olharem a resistência da pele, que é esse invólucro, né, que cobre o corpo todo da gente, a resistência da pele é bem mais alta. E se a pele estiver seca, tem uma resistência bem mais alta. Então, quando a gente somar essas duas resistências, né, como se elas estivessem em série no modelo do corpo humano, quando a gente soma as duas resistências, essa resistência interna é praticamente desprezível perto da resistência da pele. Então, o que é que a gente vai tentar? Para minimizar essa corrente que passa pelo corpo. Aumentar essa resistência da pele. Como é que a gente aumenta? Pele seca, aumenta a resistência da pele, ou alguma outra coisa externa para proteger a pele. Então, você está acrescentando resistência, né? Quando você usa uma luva, você está protegendo sua pele. Então, está acrescentando uma resistência ali. Quando você usa uma bota, também você está acrescentando uma resistência. Então, cada equipamento de proteção desses que vão cobrir você, né? Ele está acrescentando uma resistência. Então, quem trabalha ao ar livre mesmo, geralmente é todo vestido, né? Macacão, luva, bota, porque qualquer parte do corpo que entrar em contato com algum condutor ali com potencial de dar choque, essa parte vai estar mais protegida, certo? Então, esses são os principais conceitos, assim, que realmente tipo, tem outros detalhes, né? Lá no questionário vocês vão ver outras coisas, nos vídeos eu vou falar de outros detalhes. Mas, assim, daqui a um ano, eu quero que vocês ainda lembrem que o corpo humano, quando ele leva um choque, ele funciona como se fosse uma resistência, passando corrente elétrica. Então, qual é a corrente que está passando pelo corpo? Vai ser a tensão, a diferença de potencial entre os dois pontos, dividido pela resistência do corpo. E aí, quanto maior for essa corrente, mais perigoso é o choque. Certo? E aí entra também nos fatores que agravam o choque, né? Quais são os fatores que deixam o choque mais grave? O caminho que a corrente percorre. Então, se essa corrente passa, por exemplo, da mão até o pé, ela pode passar pelo coração. E aí esse é um caminho perigoso, porque se ela passa pelo coração, o coração é um músculo que a gente até comentou aula passada, né? Ele funciona com sinais elétricos também, só que são sinais elétricos biológicos. Se eu coloco um sinal elétrico externo, eu posso causar uma parada cardíaca. Então, passar corrente elétrica pelo coração, perigo. Cabeça, também, outro perigo, né? O cérebro, todos os sinais que ele se comunica são externos, são elétricos também, e são estruturas muito sensíveis, né? Então, passar corrente elétrica pelo cérebro pode gerar um dano permanente. Mas aí, se eu tenho um caminho da corrente elétrica que passa entre os dedos da minha mão, eu não vou ter um risco tão grave, né? Se eu passa entre os dois pés, tem um risco grave, porque pode passar por órgãos vitais ali, mas não é tão grave quanto passar entre uma mão e o pé, ou entre as duas mãos. Outro fator de risco para o choque é o tempo de exposição. Então, se você leva. Às vezes a gente está mexendo em alguma coisa, né? Por exemplo, abrir um computador e não sabia que lá dentro tinha um capacitor carregado. Isso acontece muito. E aí você leva um choque assim, mas consegue largar logo aquele capacitor. Nesse caso, o choque não vai ser tão grave, né? Se você conseguiu largar logo, você vai ter um tempo ali curtinho, você sente aquela dorzinha, né? Mas você conseguiu largar logo, não vai ter um choque tão grave. Já quando você leva um choque e você fica preso ao condutor, aí você tem um tempo de exposição bem maior, porque vai demorar vários segundos ou vários minutos até alguém conseguir desligar a rede ou até o equipamento de proteção funcionar. E aí, quanto maior esse tempo de exposição, pior, né? Porque mais dano a corrente vai causando ali no seu organismo. Tem os fatores também fisiológicos, que aí depende de pessoa para pessoa, né? Uma pessoa mais velha, ou de repente você está numa altura, você está fazendo um trabalho numa escada, e aí quando você leva um choque, você Professor, leva. Oi. o corte, ele facilita mais a corrente passando pelo corpo? Facilita, facilita. Tanto, eu não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes você está tomando um Já. banho quente, já, né? Não. Esse é um clássico. Tá Assim tomando não, banho assim quente. não.
Aí tem uma fugazinha de corrente pro registro do chuveiro, né? Aí, às vezes, você não sente quando você tá, tipo, tem aquela fuga de corrente, mas você nem percebeu que ela existia. E aí você tem um cortezinho na mão, e aí vai e sente. Por que isso? Porque, como eu falei para vocês, o corpo, o modelo do corpo vai ser uma resistência, né? Só que a resistência interna do corpo é baixa. A resistência maior é da pele. Se você tem um corte, você está tirando justamente essa camada da pele. Então, você está pegando só a resistência mais baixa, que é do corpo. Então, digamos, sua resistência interna é 400 ohms. A resistência da pele molhada é bem menor, tá, gente? É bem menor do que a da pele seca. Ainda assim, é tipo 1000 ohms, certo? Então, a resistência total, que seria essas duas em série, daria 1.400 nessa média. Boa pergunta, Francisco. Vou já responder. Então, essa resistência total da pele daria 1.400. Então, se você tem o corte, você tira esses 1000 ohms, porque você tirou essa resistência da pele ali, certo? Então, você vai ter só 400 ohms. Então, uma continha rápida. Bem interessante essas curiosidades. Uma continha rápida. Se eu tiver 220. Aqui eu não vou ter 220 volts, né? Que vai ser um. Seria demais. Mas digamos que eu tenho uns 10 volts, tá? Porque a fuga de corrente ali deu que. Aquele. Lá no registro do chuveiro tem uns 10 volts em relação ao terra, tá? Porque a fuga de corrente ela também vai percorrer um caminho com resistência. Então vai ter uma queda de tensão. Lá no chuveiro, dentro da resistência do chuveiro, tem 220 volts, mas isso seria se você fizesse um contato direto, se você estivesse tocando diretamente na resistência do chuveiro. A fuga de corrente, ela está passando ali pela cerâmica ou pelos canos, ela está percorrendo algum caminho e esse caminho tem uma resistência. Então, vai ter uma queda de tensão através dessa resistência que ela está passando. Então, digamos que no registro do chuveiro chegue 10 volts só, tá? Teve uma queda aí de 210 volts ao longo do caminho. No registro chegou 10 volts. E aí, a sua resistência interna é 400 ohms. Então, você vai sentir essa corrente aqui, 0,025 amperes. Então, seria 25 miliamperes, que é uma correntezinha que dá para sentir um choque, né? Dá para sentir um choquezinho. Se você tiver com a pele normal, bem estruturada, esses 10 volts, eles vão ter que passar por uma corrente, por uma resistência de 1.400 ohms. Então, a corrente que você vai sentir é de 7 miliamperes, entendeu? É uma corrente bem menor, se você tiver com a pele toda completinha. Eu até peguei um print para vocês aqui sobre os níveis de intensidade da corrente, né? Então, de 1 miliampere até 10 miliamperes, é até uma tabelinha que ele mostra lá no vídeo, em um dos vídeos que eu coloquei para vocês. Até 10 miliamperes é o limiar de percepção. É aquele que você sente um choquezinho, mas assim, você sente que tem alguma coisa ali, mas não é muito grave. De 15 a 30, já gera uma contraçãozinha muscular. Então, nesse nosso exemplo aqui, é claro que isso tudo é estimativa, tá, gente? Eu não tenho noção de. Na realidade, a gente teria que medir tudo isso. Eu não sei se é realmente 10 volts que chega no registro, se são 5 volts. A pele vai depender da pessoa, da estatura da pessoa, inclusive, vai depender de vários fatores. Mas, assim, nessa estimativa que a gente fez, com a pele íntegra, eu tinha uma corrente de 7 miliamperes, que na tabelinha aqui cai no limiar de percepção, nessa área verde clara. Com a pele machucada, a corrente vai para 25 miliamperes, que cai já nesse limiar de contração muscular. Então, você já sente um choque mais forte, tá? Eu imagino, na verdade, por experiência própria, quando aconteceu isso comigo, que essa tensão que chega no registro seja um pouco menor, então, do que esses 10 volts. Porque o que acontece, na verdade, é que eu não percebo, se eu não tiver algum corte na mão, eu nem percebo que tem a fuga de corrente,
Mas se eu tiver um corte na mão, ele fica ali no limiar de percepção. Eu percebo que tem, eu sinto, mas não chega a contrair. Porque essa contração muscular ela pode ser muito perigosa, porque de repente, se você contrai o músculo, você fecha a mão. E aí, se você estava mexendo no registro do chuveiro, que era onde tinha a fuga de corrente, e fecha a mão e fica segurando ali, você pode ter um choque mais grave. Então, eu imagino que chega um pouco menos que esses 10 volts aí de estimativa, mas foi um bom exemplo. E aí, teve uma outra pergunta sobre curiosidade aqui. Boa noite, Érica. Só por questão de curiosidade, peles oleosas ou tatuadas possuem uma diminuição da resistência? Provavelmente sim. Sim. Peles oleosas, elas acabam acumulando também uma certa umidade na pele. A minha pele é bem oleosa. E aí você acaba acumulando umidade, que é a água, né? O óleo em si, ele não é condutor. Ele não é apolar, né? Então ele não dissolve íons dentro dele. Então, o óleo em si não seria condutor, mas a pele oleosa, o que acontece é que você acumula água também na pele. E aí, essa água é que vai ter mais íons, então você vai ter um pouco mais de condução na pele oleosa do que na pele mais seca, né? Então, você vai ter uma resistência menor para a pele oleosa e choques que podem ser mais graves. A outra questão é sobre peles tatuadas. Aí, eu fico na dúvida. Eu acho que o risco maior da pele tatuada é quando a tatuagem está em cicatrização, né? Porque a tatuagem você faz ali pequenas lesões, né, para inserir a tinta da tatuagem. E essas lesões demoram um tempo para cicatrizar. Geralmente, que tem aquelas orientações, né, para você ficar usando protetor solar durante, assim, sempre usar, né, mas no início é mais perigoso ali durante uns 60 dias. E aí esse tempo seria o de cicatrização completa. Então, seria o mesmo caso de você ter uma lesão, um cortezinho na mão e ir mexer no chuveiro, entendeu? A tatuagem em recuperação. Depois, quando já cicatrizou tudo, o que fica ali é só o pigmento. Então, eu acho que não interfere na resistência, mas realmente fica o questionamento no ar. Uma outra coisa é que, assim, essas questões fisiológicas elas vão ter uma interferência grande quando a gente está comparando duas pessoas sem equipamento de proteção, né? Tipo essa pessoa que está no chuveiro, que aí você está de pés descalço, não tem luva, lógico, ninguém vai tomar banho de luva, mas se você está comparando trabalhadores que estão fazendo os serviços todos com equipamento de proteção, a resistência do equipamento de proteção vai ser tão mais alta que você nem precisa se preocupar com isso, entendeu? Essa resistência da pele, que é muito alta, né, que é bem mais alta do que a resistência interna do corpo, ela vai ser desprezível em relação à resistência dos equipamentos de proteção, que aí são borrachas, você tem uma espessura mínima, né? Não é qualquer bota que a gente usa como equipamento de proteção, é uma bota com um solado ali de uma espessura mínima. Então, para trabalhadores, isso não seria um critério, tipo, eu tenho pele oleosa, então eu não posso trabalhar com eletricidade, porque eu vou levar choques muito altos. Não, porque com equipamento de proteção fica todo mundo igual ali, fica todo mundo bem protegido. A minha água já acabou, mas achei ótimas as intervenções. Então, realmente, para essa primeira semana foram esses conceitos básicos. E aí, na segunda semana, a gente foi direto para choques elétricos. Então, na primeira semana, a gente falou um pouquinho que a norma é para proteger contra o risco elétrico, né? E o que é o risco elétrico? O risco elétrico é maior do que o choque, tá? O risco elétrico são todos os riscos que tem com o trabalho por conta da eletricidade. Então, exposição a campos eletromagnéticos, choques elétricos e arco elétrico, certo? Então, vamos só ver um pouquinho esses conceitos. Exposição a campos eletromagnéticos. Você trabalha perto de uma antena. A gente, na verdade, a gente está muito exposto a campos eletromagnéticos porque todo mundo tem um celular e muita gente, a gente usa celular no bolso o tempo todo, né?
tem vários questionamentos aí, o quanto isso faria mal. A gente usa micro-ondas, a gente usa várias coisas que emitem radiação eletromagnética. Esses equipamentos, eles são testados, todos têm um selo, né? Quando a gente compra essas coisas, todos têm um selo. E esse selo garante que essa radiação eletromagnética que ele emite, ela está abaixo do limiar que causaria mal ao ser humano a longo prazo. Esse campo ainda é relativamente desconhecido, então acaba abrindo assim uma janela para todo tipo de teoria da conspiração, charlatanismo e tal, porque se fala, não, mas se você comer uma comida de micro-ondas, aquela comida tem radiação eletromagnética, e aí isso vai fazer mal para você e vai dar câncer. Esse argumento, pelo menos eletricamente, ele não faz nenhum sentido. Por quê? Porque a radiação eletromagnética que o micro-ondas está gerando ali, ela está cozinhando o alimento, mas depois que você tirou o prato do micro-ondas, ele desligou. Então, o seu alimento, ele não armazena radiação eletromagnética, tá? Não tem uma coisa que armazene, um capacitor que fique armazenando energia elétrica e depois fique liberando radiação, tá? Então, a radiação que o alimento está submetido enquanto está dentro do micro-ondas, ela não vem para fora. Depois você tira o prato do micro-ondas, desligou o micro-ondas. O que se questiona seria a radiação que você acaba recebendo quando você está próximo ao micro-ondas. Só que aí, por isso que o micro-ondas ele é todo metálico, e mesmo na janelinha que tem para você ver ali o alimento, ele tem aquela redezinha metálica, né? Toda furadinha ali, aquela rede. E aí aquilo impede que a radiação que está dentro do micro-ondas saia. Então, o risco de um micro-ondas causar realmente algum dano seria apenas se você tivesse alguma falha nessa carcaça metálica. Então, se você tem a janelinha e a janelinha está quebrada, tem um buraco ali, aí ali você pode ter uma fuga realmente de radiação eletromagnética para fora do micro-ondas. Salvo esse caso, não apresenta realmente risco à saúde humana. Celular, computador e tal, tudo emite radiação eletromagnética e a gente fica pertinho deles, né? Então, qual é o risco dessa radiação eletromagnética? A radiação no corpo humano, ela vai gerar pequenas correntes, certo? Dentro da pele da gente. Então, é como se fosse pequenos choquezinhos. São correntes que estão se movimentando ali no seu corpo. Só que aí, essas correntes, elas não são grandes, tipo um choque, assim, que vai realmente danificar alguma coisa do seu organismo naquele momento. Mas, se você é submetido a essas radiações eletromagnéticas com muita frequência, cada vez que você é submetido, essas pequenas correntes geram pequenos aquecimentos nos seus tecidos. Então, vai esquentar um pouquinho, certo? E aí, é como se você estivesse tendo algumas queimadurinhas. E aí, é esse o risco que uma exposição prolongada a níveis muito altos de radiação eletromagnética tem. Porque aí você estaria submetendo o corpo a algumas queimadurinhas. E aí você sabe que uma lesão, assim, quando você faz. Lesão que eu digo é, gente, corte, queimadura, qualquer coisa assim é lesão, tá? Então, uma lesão repetitiva, você pode acabar gerando um risco ali. O corpo tenta se recuperar, né? Produz mais células e tal. E aí você gera um risco de câncer, que aí é o risco que todo mundo tem medo. Radiação eletromagnética, câncer e tal, é esse risco. Mas esses riscos são para níveis mais altos, realmente, de radiação eletromagnética. Então, esses níveis que a gente está no dia a dia não tem muito risco. O que é que não é legal fazer? Tipo, ficar com o computador no colo, porque aí o computador ele já aquece por si só, né? E aí ele tem o aquecimento dele, mais essa radiação eletromagnética que ele está emitindo. Então, você ficar com o computador direto no seu colo, você está aquecendo ali aqueles tecidos. E aí, se você faz sempre isso, não é muito legal, porque você está causando ali um potencial dano para aquela região do seu corpo. Mas o uso normal que a gente tem, até então, cientificamente, não se encontra esse risco.
tá? Então, não precisa ter medo de micro-ondas, nem de celular, nem de antena. Antena. Antena tem uma radiação mais forte, né? E aí é por isso que toda antena tem uma área ali onde as pessoas não podem chegar perto. Então, tem um raio em volta da antena, que aí até aquele raio ninguém pode chegar perto. Só quem vai fazer manutenção, porque aí vai uma vez e pronto. Mas se você não coloca esse raio, as pessoas vão chegar muito perto, né, e vão acabar sendo submetidas a esses campos. Além disso, pode acabar danificando o equipamento também. Então, isso é sobre os campos eletromagnéticos. O outro risco elétrico é o risco de arcos. Arcos elétricos são os raios. E aí você tem os arcos também quando você está seccionando alguma coisa. Então, se você tem um fio conduzindo tensão, essa tensão é muito forte, e você tenta abrir esse contato enquanto ele está ligado, vai formar um arco elétrico. O que é esse arco elétrico? O ar, em condições normais, ele é um isolante, certo? Não passa corrente por ele. Por isso que você pode ter um fio passando um lado, o fio passando do outro. Se ele está separado, você não vai ter corrente passando entre esses fios. Mas, se você tiver uma tensão muito grande, a gente já falou que se tiver uma tensão muito grande, a gente vai quebrar a rigidez dielétrica dos isolantes, né? Com o ar acontece a mesma coisa. Deixa eu ver rapidinho uma dúvida aqui. Outra dúvida, Érica. Em um documentário que vi sobre usinas nucleares, os trabalhadores possuem um tempo de trabalho devido à exposição à radiação. E gostaria de saber se a NR10 fala algo a respeito sobre o tempo de exposição em subestações. Então, Francisco, são radiações diferentes. Essa radiação de usinas nucleares são radiações nucleares, né? Raios gama, raios beta. E aí, essas radiações são realmente muito mais perigosas do que as radiações eletromagnéticas, tá? A base é a mesma, o que muda é a frequência, certo? Então, em relação à NR10 sobre tempo de exposição em subestações, não fala nada. O que a gente vai ter é coisa específica nas normas do CEP, que é o sistema. Eita, perdi a sigla aqui, me deu um branco. Mas é o de geração de potência, o operador nacional, né? E aí, nessas coisas específicas de alta tensão, você tem realmente uma limitação de tempo. Dependendo da tensão que você tem ali, você não pode ficar muito tempo. Então, na CHESF, nas subestações, nas hidrelétricas e tal, quando você tem coisas com campo eletromagnético muito alto, você não pode ficar muito tempo ali. Mas isso não é tratado especificamente pela NR10, mas pela norma de alta tensão, certo? Achei bem legal também esse esclarecimento. Então, realmente é diferente essa radiação eletromagnética, que é essa radiação do dia a dia desses equipamentos da gente, da radiação nuclear, que é a radiação de trabalhadores. Quem trabalha com raio-x tem essa mesma coisa. Quem trabalha com raio-x, técnico de raio-x, qualquer pessoa que trabalhe naquela salinha, se eu não me engano, tem que tirar férias a cada 6 meses, por um período de no mínimo 10 dias. É uma coisa assim, tipo, você tem aquelas suas férias de 30 dias no ano, mas a cada 6 meses você tem que tirar uma parte, porque você não pode ficar um ano contínuo. Além disso, tem uma limitação de carga horária, você não pode tipo, ficar fazendo hora extra e passar 12 horas na sala de raio-x, porque tem a limitação ali de carga horária, tem várias limitações para quem trabalha com raio-x, que já seriam algo mais parecido com essa radiação nuclear. Às vezes eu me perco, gente. Vamos lá. Então, voltando ao risco elétrico, a gente falou sobre radiação, né? Deu uma fechada aí. Aí falando sobre os arcos. Então, no arco elétrico, a gente tem esses dois tipos, assim, que é o tipo natural e esse tipo aqui, que é você simplesmente ter
um condutor, ó, digamos que esse condutor, isso aqui é uma foto montada, né, gente? Isso aqui não é real. Mas, ó, isso aqui é real. Você tem uma passagem de corrente que está direto desse fio aqui lá para cima, para esse condutor. Isso aqui é real. Então, isso aqui é como se fosse um raio. Essa tensão aqui é tão grande que ela quebrou a rigidez elétrica do ar e fez um raio aqui, um arco elétrico. Então, se qualquer pessoa passar aqui no meio, ela vai sentir o mesmo efeito de levar um raio na cabeça. Dependendo, né? Pode ser carbonizada, enfim, pode ser muito ruim. Então, esse é um outro risco elétrico. A gente tem prevenção para esse tipo de arco elétrico, que é o gerado artificialmente, que é quando a gente vai fazer um seccionamento, a gente sempre pensa, né, que ali pode surgir um arco elétrico, como é que a gente vai prevenir, como é que a gente vai prevenir de alguém chegar perto enquanto o arco elétrico não for extinto. Então, tem esse tipo de proteção. E tem a proteção contra raios também, que é o SPDA, que é o sistema de proteção contra condições atmosféricas. Então, quando você tem o para-raio, e aí o para-raio você vai aterrar numa malha de aterramento, né, para o raio ir direto para o aterramento, e não ficar indo para as residências, ou se é num prédio, não ficar indo para os apartamentos, né? Você tem a equipotencialização também, que é você pegar todos os condutores, se você tem um prédio grande, tudo que tiver de condutor naquele prédio, tipo ferragem, as estruturas de concreto, tudo você vai ter que estar interligado por condutores e interligado com a malha de aterramento. Porque se vem um raio, ele desce pelo para-raio e vai direto para a malha de aterramento. Se ele, por acaso, não pega no para-raio e pega em algum condutor, pega numa estrutura de ferro de uma varanda. Se essa estrutura não tiver aterrada, aquela estrutura vai ficar carregada ali. Então, pode gerar danos para os moradores ou para a própria estrutura. Então, por isso que tudo tem que ser equipotencializado, tá? Então, esse é um outro risco elétrico, que é o risco do arco elétrico. E o risco que a gente mais estuda na NR10 especificamente, porque aí esses outros eles vão ter normas específicas para tratar disso, tá? Vai ter uma coisa específica para tratar da questão do arco elétrico, vai ter uma coisa específica para tratar da radiação. E na NR10 a gente fala um pouquinho disso também, mas a gente fala muito mais especificamente sobre a proteção contra os choques elétricos, tá? Então, no primeiro tópico, a gente falou para vocês que o maior risco do choque elétrico era o quê? Você tem uma corrente muito alta no corpo, né? Aí, o que mais? Além da corrente alta, condições fisiológicas. Se a pessoa já tem alguma vulnerabilidade, no caso, no exemplo que a gente deu aí, que é a pessoa tem um corte na mão, é uma condição fisiológica, né? Você tem um corte na mão, é uma coisa que varia aí de pessoa para pessoa, tem gente que tem, tem gente que não tem. E aí, esse corte vai deixar seu choque mais grave. Então, intensidade da corrente, condições fisiológicas, o tipo de corrente elétrica, se é corrente contínua ou corrente alternada. Na corrente alternada, você vai ter maior facilidade de gerar contrações musculares. Então, é na corrente alternada que acontece aquelas coisas, tem até um episódio do Chaves que acontece isso, que é uma pessoa está levando choque, aí tá presa lá no condutor, ela não consegue se soltar, ela fica lá levando choque, aí chega outra pessoa, segura na mão dela, aí fica levando choque também, e aí quando você vê tem uma fila de gente, todo mundo levando choque, porque fica todo mundo preso ali. Por quê? Porque na hora que você tá no episódio de Chaves, eu nem sei se vocês assistem Chaves, gente, talvez seja só da minha época, mas nesse episódio era até uma coisa meio irreal, né? Porque eles ficavam vários minutos ali levando choque e, tipo, nem era um dano muito grande e nem ninguém cortava ali a alimentação, era meio fora da realidade. Mas a coisa real daquilo ali é que realmente a pessoa está levando choque, ela não consegue sair, porque seria uma coisa rápida, né? Porque o tempo de exposição também é uma coisa que agrava o choque. Então,
A primeira coisa que você faz quando leva o choque é tentar se afastar do condutor. Mas se seus músculos estão contraídos, você não consegue sair. E aí, isso acontece com mais facilidade na corrente alternada, tá? E aí vai depender também da frequência. Então, dependendo da frequência da corrente, você vai acontecer isso com maior facilidade. A nossa frequência da rede elétrica, no geral, é 60 Hz, tá? Você tem transmissões muito específicas, com frequências maiores, mas, no geral, no sistema inteiro, é 60 Hz. Na subestação, na distribuição, todo lugar vai ser 60 Hz, tá? Então, isso aí você também não tem muito o que controlar, né? Vai dar uma certa intensidade lá do choque. Então, aonde que a gente pode interferir para deixar esse choque menos grave? O que é que a gente pode fazer para deixar esse choque menos grave? A gente pode tentar diminuir essa intensidade da corrente e tentar diminuir o tempo de exposição, tá? Então, é nesse sentido que os conteúdos dessa semana vêm com a proteção contra choques elétricos. Em tentar essas duas frentes aí, tentar diminuir a intensidade da corrente e tentar diminuir o tempo de exposição, tá? Para isso, a gente tem algumas coisas, assim, a gente vai, na verdade, primeiro a gente vai tentar evitar o choque. Evitar o choque a qualquer custo, né? Qual é a primeira coisa a fazer para evitar um choque? Isolar os condutores, né? Por isso que a gente não tem o fio que passa para acender a lâmpada daqui, ele não passa desencapado por fora, né? Porque isso seria um risco muito grande. Qualquer pessoa que vai lá encosta e aí leva um choque. Então, é por isso que os fios estão todos encapados. Então, isso já é uma forma de proteção contra choque, tá? Essa forma é o nível básico de proteção. Vou só conferir aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Então, esse primeiro nível é o que a gente vai proteger contra o contato direto. Onde tiver condutor fase, a gente vai isolar ele. Esse é o nível básico de proteção. E aí, às vezes você vai fazer uma separação básica, que é tipo a fita isolante, por exemplo, quando você vai emendar os fios, você não deixa o fio à mostra. Você colocar ali em um invólucro, em alguma coisa. E às vezes você não faz muito sentido fazer isso. Por exemplo, às vezes num quadro de comandos, o barramento é todo de cobre ali e não é muito prático você estar envolvendo tudo em fita isolante, por exemplo. Porque aí, cada vez que vai dar manutenção, dá um trabalhão e tal. Então, às vezes, se isso não é muito prático, você bota pelo menos uma barreira. Então, se não dá para envolver tudo, que seria essa proteção básica de isolação, você coloca uma barreira, que já é alguma coisa, né? Uma barreira ali de plástico, que aí a pessoa não vai tocar diretamente no condutor. E um outro jeito para essa limitação de tocar nos condutores diretamente é você limitar a tensão a qual as pessoas têm contato, certo? Como é que você limita a tensão? Então, vocês não chegaram a fazer automação predial comigo, né? Mas vocês fizeram automação predial em algum momento. Acho que no segundo período. Lá em automação predial, a gente vê várias estratégias de você ter interruptores diferentes, né? Você ter controle por comando de voz, várias estratégias desse tipo. E aí, o que é legal disso de automação residencial é que quando você tem essas outras coisas para controlar os equipamentos, você não precisa entrar em contato direto com a fase, certo? Por exemplo, quando você usa um interruptor Wi-Fi, que é aquele interruptorzinho que você não liga ele em lugar nenhum. Ele é simplesmente, ele está conectado à internet, você só cola ele na parede, e aí quando você aperta esse interruptor, ele manda um sinal via internet,
e você usa, por exemplo, um relé Wi-Fi para controlar a lâmpada, para controlar as outras coisas, né? E aí você usa esse interruptor para controlar a lâmpada. Só que aí, nesse interruptor, não está chegando fase, porque esse interruptor ele só vai enviar um sinal de internet, entendeu? Então, como não está chegando fase nele, você não tem o risco de levar um choque mexendo nesse interruptor. Então, essas coisas de comandos, no geral, hoje em dia, muitas coisas são ligadas na própria rede Wi-Fi, então não é nem extra baixa tensão, é baixa, baixa, baixa tensão isso, porque a gente usa, sei lá, 5 volts, 12 volts, é muito baixo, né? Mas existe também uma rede chamada de extra baixa tensão, que é abaixo de 50 volts. E aí, essa tensão a gente usa só para circuitos de comandos. Então, quando você tem coisas que você não vai alimentar diretamente o seu equipamento com aquilo, você vai apenas mandar um comando para acionar ou desacionar o seu equipamento, você pode usar essa extra baixa tensão, que aí você limita bastante a tensão, e aí, limitando a tensão naqueles pontos que o usuário vai entrar em contato, né, que tem maior probabilidade de ter risco, você limita muito a probabilidade de choque, de um choque grave, né? Por que isso? Porque, imagina que o usuário, aqui, sei lá, eu mexo no interruptor da lâmpada todos os dias. Aí você diz, professor, mas continua tendo que ter 200, mesmo que eu trocasse o interruptor daqui por um interruptor Wi-Fi ou por um interruptor de extra baixa tensão, eu tinha que ter os 220 volts para ligar a minha lâmpada, né? Eu não me livrava dos 220 volts. Mas eu só vou mexer na lâmpada para trocar a lâmpada, sei lá, quando a lâmpada queimar, né? Uma questão de anos aí, vários anos até a lâmpada queimar e eu precisar trocar a lâmpada. E quando eu for trocar a lâmpada, eu vou tomar um cuidado maior. Ninguém vai trocar a lâmpada de pés descalços, sem desligar os disjuntores, sem tomar as devidas as devidas proteções. Mas no interruptor, não. No interruptor, a gente liga o interruptor de pés descalços, às vezes está molhado. No caso do chuveiro, né? A gente tá. Todos os equipamentos que tem no banheiro, geralmente a gente liga de pés descalços. Tem muito acidente com chapinha, às vezes. Enfim, estou fugindo do assunto. Mas essas coisas de comando, os interruptores, a gente está mexendo o tempo todo. Enquanto que os equipamentos em si, a gente não precisa mexer o tempo todo, porque muitas vezes eles já estão lá e eles já vão ser ativados. Você não fica mexendo na sua TV o tempo todo, você fica mexendo no controle remoto. E aí não tem perigo de você levar um choque do controle remoto, entendeu? Então, as coisas de comando, se a gente conseguisse colocar tudo de comando em extra baixa tensão ou nesses comandos Wi-Fi, você já causa uma proteção grande aí, porque o usuário do dia a dia ele não está se expondo a tensões altas, só a tensão mais baixa, que não vai causar um risco muito grave. Então, essas 3 coisas, isolação, colocação de barreira e utilização de extra baixa tensão, estão nessa proteção contra contato direto, que é você pegar diretamente no fio mesmo, na fase, certo? Esse é um nível de proteção, é o nível 1 de proteção, que a gente chama. Porque esse é o nível mais básico, assim, se você pegar na fase, é o caso mais grave de todos, é o primeiro que você tem que proteger, tá? Isso aí você tem que proteger em qualquer equipamento, não tem um equipamento que você não pense em uma estratégia, pelo menos de isolação ou de barreira, que você não pense em como diminuir esse risco de contato direto, certo? Em qualquer coisa você vai pensar nisso. O nível 2 de proteção é o risco de contato indireto, que é quando você vai pegar na geladeira, ou nesse exemplo do chuveiro, quando você pega no registro do chuveiro. Nesse caso, você não está pegando diretamente no condutor fase. Você está pegando em partes metálicas ali, que pelo nível 1, o nível 1 você já separou as fases, né? Você já isolou as fases. Então, se o nível 1 está funcionando direitinho, essa corrente ela não vai fugir para a carcaça da geladeira, para a carcaça do micro-ondas, para o registro do chuveiro. Você não vai ter essas correntes de fuga. Mas na prática,
a gente sabe que tem corrente de fuga, né? Por quê? Porque a fita isolante que eu coloquei, com o tempo ressecou, e aí teve uma partezinha dela ali que caiu, e aí acabou que o condutor encostou na carcaça da máquina de lavar, por exemplo. E aí, quando eu fui lavar roupa, eu peguei na carcaça da máquina de lavar e meu pé estava no chão, e aí eu levei um choque, certo? Só que aí, esse já é um nível menor de choque do que seria o contato direto. Porque, como esse condutor está encostando em alguma coisa, que está encostando na carcaça, que nem o exemplo do chuveiro. Se a gente pegasse direto na fase, a gente estava pegando em 220 volts. A gente pegando no registro, a gente vai pegar numa tensão maior, porque vai ter uma queda de tensão ali até chegar nesse outro, nesse outro condutor que você está em contato, que é esse contato indireto. Você não está tocando diretamente na fase. Ainda assim, você vai tentar proteger desse contato indireto, porque isso também pode ser grave. Tipo, choque em máquina de lavar é um risco grande, né? Porque pode ser uma área molhada ali, se você tem uma área de serviço, o chão às vezes está molhado, as pessoas andam de pés descalços por ali, e aí pega na carcaça da máquina de lavar, e aí pode ter um risco de um choque bem grande. Pode ser o chuveiro também, um choque grande. Então, para essa proteção do contato indireto, o que a gente vai fazer? Isolação suplementar. Então, além daquela isolação que a gente fez no nível 1, tipo, os fios estão encapados, você tem fita isolante nas emendas, você coloca uma isolação suplementar. Você coloca os circuitos em um case de plástico, em uma caixinha de plástico. Você coloca, por exemplo, às vezes o cabo de condutores vem com vários condutores isolados dentro dele e vem com a isolação por fora também. Então, essa isolação por fora já é uma isolação extra para o condutor. Quando você faz emendas, você pensar em algum outro tipo de isolação. Às vezes usar conectores que são mais robustos, né, do que a fita isolante. Então, pensar nessa isolação suplementar é um jeito de proteger contra esses contatos indiretos. Então, pensar assim, quando esse primeiro nível de isolação falhar, eu tenho ainda alguma outra coisa que é isolante aqui, separando esse condutor fase da carcaça do equipamento, certo? Isso é a isolação suplementar. Um outro ponto é a equipotencialização e seccionamento automático. O que é isso? Equipotencializar é deixar todo mundo no mesmo potencial, certo? Então, no exemplo da máquina de lavar, é você colocar a carcaça, digamos que a carcaça não seja toda contínua de metal, certo? Que seja uma estrutura, por exemplo, com colunas de plástico. Eu estou criando aqui, porque as que eu conheço, eu acho que é todo de metal, mais ou menos, a carcaça. Mas digamos que as colunas sejam de plástico e tenham 4 placas de metal separadas umas das outras, certo? Então, equipotencializar é você conectar essas 4 placas através de condutores. Então, por dentro, você vai colocar um condutorzinho conectando todas essas partes metálicas da carcaça. Todas as partes metálicas que tiver ali, que não são fase, né? Que não tem nada ali, não tem energia passando por ali, em geral, mas você vai deixar todas elas conectadas. E, além disso, você vai conectar isso aí no terra. Então, por isso que todos esses equipamentos têm o terra. Porque aí, se eu tiver uma fuga de corrente, digamos nesse caso, deu errado, em isolação, e a fase encostou direto na carcaça, em um dos lados, né? Em uma dessas placas de metal da máquina. Aí, o que é que vai acontecer? A fase encostou aqui, a corrente vai começar uma corrente de fuga por aqui. Se essa placa ela não tiver conectada a nada, eu vou ter a corrente de fuga aqui até um ponto que essa placa fica carregada ao ponto de não ter mais passagem de corrente, certo? A placa vai ficar carregada. E aí, quando é que vai ter passagem de corrente de novo nessa placa? Quando alguém for lá encostar. Alguém encostou e aí essa pessoa vai funcionar como terra
porque o pé dela está conectado à terra. E aí, a passagem de corrente vai ser da fase para a placa metálica, da placa metálica através da pessoa para o terra. Isso, no caso que eu fiz tudo errado, tá? A placa está totalmente isolada aqui, não está conectada à terra, não está conectada às outras partes metálicas da máquina. Eu fiz tudo errado. E aí eu vou ter um choque que pode ser muito grave. Se eu equipotencializo, está todo mundo conectado entre si e está todo mundo conectado à terra, quando tiver uma fuga de corrente desse tipo, a fase, a isolação falhou ali, teve a fita isolante desgrudou, ressecou, desgrudou, e aí a fase encostou direto na placa metálica. Só que dessa vez eu fiz tudo certo. As placas metálicas estão todas conectadas entre si e estão todas conectadas à terra. O que é que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, mesmo sem ninguém encostar, não para de passar corrente. Vai passar corrente da fase para a placa, para o terra, porque não está aterrado, vai ficar passando corrente. E aí, você tem que vir junto com isso, junto com a equipotencialização, você tem que vir com o seccionamento automático, que você vai identificar que tem uma corrente ali passando que é maior do que deveria ser. Digamos que sua máquina de lavar normalmente consome 1 ampere de corrente. Com essa fuga de corrente, é um caminho direto para o terra, gente. É um caminho de condutores que está indo direto para o terra. Então, você vai ter uma corrente bem maior do que ela consome normalmente. Entendeu? É como se você estivesse dando um curto-circuito. E aí, o disjuntor ele vai ser acionado. Porque aí você colocou ali um disjuntor para proteger qualquer coisa acima dessa minha corrente normal, ele vai abrir. Então, esse é o seccionamento automático. Ele vai abrir e vai desligar a máquina da energia. E aí você protegeu, tá? Porque aí a pessoa, quando ela for encostar na carcaça, é muito improvável que ela encoste exatamente na hora que a sua fita isolante falhou e que a fase encostou na placa. Porque é muito rápido o tempo de... E mesmo que ela encoste nessa hora, o tempo de acionamento do disjuntor vai ser rapidinho, então ela não vai levar um choque muito alto, certo? Isso para geladeira, qualquer equipamento vai ter isso. Vai ter. Oi. Professora, qual é o nome específico desse disjuntor? É o DR que o pessoal chama ou não? Então, esse disjuntor que eu estou falando agora é um disjuntor comum, que ele vai simplesmente limitar a corrente. Acima de 2 amperes, acima de 5 amperes, abre o circuito, certo? Que é esse que vai detectar simplesmente se tem uma corrente muito alta ali que não deveria haver. Aí agora eu vou entrar no DR. Pronto, a Nelson falou aqui, DR também. Pronto, esse é o... Quando a gente fala em proteção, a gente lembra logo dele, né? Mas tem todos esses níveis antes, tá? A gente não vai direto para o DR. Só ainda no nível 2... Mais uma dúvida. Esse aterramento que a senhora falou para a máquina, ele é individual para cada equipamento ou o da rede que a gente faz hoje já funciona? Já funciona, já funciona. O ideal, assim, a gente faz muito aquela gambiarrinha, né? De pegar uma haste, aí bota o equipamento, liga na haste, aí enterra aquela haste. E sem calcular, sem nada, né? O ideal, na verdade, é que toda residência, o prédio, alguma coisa, tenha uma malha de aterramento. Porque essa malha de aterramento, ela diminui a resistência de contato com o solo, tá? Se essa é uma haste, essa haste ela não vai aguentar muita corrente, entendeu? Então, você tem que calcular direitinho qual é a possível corrente que vai chegar ali no solo. Então, o ideal é que tenha uma malha de aterramento no solo. E aí, tudo que for para aterrar vai ser ligado nessa malha. Aí você não precisa se preocupar, porque tá vindo terra do seu quadro e esse terra vai ser o mesmo para todo mundo. Você não precisa isolar o terra, não. Tá? Só a última coisa que a gente faz em relação a essa proteção de contatos indiretos é a separação elétrica. Que aí isso é específico para alguns equipamentos mesmo, que é você separar aquele equipamento do resto da sua instalação. Você colocar um transformador específico para ele,
Só que aí, isso aí só vai fazer sentido em equipamentos que tiveram uma potência muito alta, em equipamentos muito diferentes, né? No geral, a gente não faz essa separação elétrica, não tem muitas vantagens e vai trazer um custo extra desnecessário. Pronto, então a gente separou as partes vivas do circuito, separou isolou dos contatos indiretos, né? Que foi esse segundo nível. E aí o terceiro nível é que vai ser os DRs. Então, os DRs é dispositivo diferencial residual, certo? Então, por que é diferencial residual? Ele corta a corrente antes dessa corrente estar muito alta. Ele é muito bom por conta disso. Porque nesse caso da máquina lavar, que eu falei para você, vai ter uma corrente de fuga, minha corrente normal era 1 ampere, eu sei que agora está puxando 5, então está muito alta, eu vou cortar. Só que antes dele cortar, a corrente teve que chegar ao nível de 5 amperes para ele poder cortar, entendeu? Ou sei lá, qual seja o limite ali daquele disjuntor. Esse é o disjuntor comum. A corrente ela tem que ficar realmente alta para ele poder abrir o circuito. O dispositivo diferencial residual, ele vai abrir o circuito antes da corrente ficar alta. Ele usa um sistema de derivada. O que é um sistema de... Vamos lá. Vou pegar um gráfico. Então, digamos que isso aqui seja o gráfico da corrente, tá? Agora a gente vai aumentando esse pontinho preto aqui que está subindo. Essa reta que tem aqui é a derivada da corrente, tá? Então, dependendo de como ela tá, eu sei que se a corrente está aumentando ou se está diminuindo. Se está aumentando muito ou se está aumentando pouco. Por exemplo, se a reta está bem vertical assim, eu sei que ela está aumentando muito. Se ela está nessa inclinação de 45 graus, ela está aumentando pouco, tá? Então, o DR, ele utiliza isso. Porque aí, quando ele vê que a corrente está aumentando muito, antes dela ficar grande, ele já corta. Certo? Então, ele corta a corrente antes dela ficar grande. E aí, por isso que ele é tão bom, assim, por isso que ele protege tanto. Ele é um nível 3 de isolação, porque ele já não é contato indireto, é o contato, sei lá, indireto do indireto. É a proteção adicional. São essas áreas que você pensa assim, mesmo que eu tenha tudo isolado, pode ser que ainda assim tenha uma fuga para a carcaça, e aí dessa fuga para a carcaça, em área molhada, por exemplo, vai ter uma fuga de corrente pelo chão, pela área molhada, e aí pode ter um risco ainda assim alto, mesmo que seja uma fuga de corrente muito pequena, que não é detectável pelo disjuntor. Então, o DR ele tem essa proteção adicional, porque ele corta a corrente antes dela ficar grande. Ele percebe que ela está crescendo muito rápido, e ela não deveria crescer tão rápido assim, e aí corta a corrente. Certo? Ele é mais caro do que o disjuntor normal. E aí, nessa categoria, você tem coisas para proteger pessoas, equipamentos, condutores, você tem todas essas categorias. Mas os DRs, os IDRs ou DDRs, eles só são obrigatórios em áreas molhadas, que são essas áreas mais perigosas. Então, chuveiro elétrico, coisas de banheiro, área de serviço, varanda, certo? Só nas áreas molhadas, que ele é obrigatório. Se der para colocar em tudo, se a pessoa quiser colocar em tudo, ótimo, mas ele só é obrigatório nessas áreas. É isso, chegou na nossa hora. Eu não sei se vocês têm aula depois. O que é que eu fiz? Eu continuo à disposição de vocês para tirar dúvida, né? Eu sei que não dá para cobrir tudo, então tem as videoaulas e tem as apostilas aqui para cobrir o conteúdo todo. E aí, o que é que eu fiz? Porque essa primeira semana ficou muito atrapalhada. Em geral, eu faço 2 atividades por semana, como eu expliquei para vocês semana passada. É sempre um questionário e uma questão mais subjetiva, que ou é de projeto, no caso de NR10 é sempre um parágrafozinho para vocês escreverem. Só que aí, como essa primeira semana foi realmente conturbada com a questão da matrícula e tal, o que é que eu fiz? Eu coloquei apenas um questionário. Então, essa atividade aqui, vocês têm até domingo para entregar.
da semana 1. E aí, a semana 2 também já tem o questionário, também o prazo é até domingo, tá? O questionário é rapidinho de fazer, é no Kahoot. Vocês me avisam se tiverem tendo alguma dificuldade, mas ele é bem mais rápido de fazer do que as questões subjetivas, né? Porque quando a gente tem que escrever, dá aquela vergonhazinha, eu sei que a gente acaba demorando mais. Então, por isso que essa semana eu simplifiquei, em vez de 4 atividades que vocês teriam, porque semana 1, semana 2, fiz só essas 2 de questionário. Obrigada, Arinelson. Nada, eu fico... enfim. Então, é isso, tá? De atividades. Então, as 2 estão com prazo até domingo. E essas atividades valem as presenças, né? Porque aí também eu sei que nos encontros síncronos, às vezes a pessoa não pode participar e tal. E aí, por isso, as presenças são sempre relativas às atividades e não simplesmente a presença do encontro síncrono. Ainda assim, eu valorizo muito a presença de vocês. Muito obrigada por terem parado aí um minutinho para me escutar. E eu acho que ajuda,